Professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso MOSFET, e hoje a gente vai continuar o assunto que a gente começou na aula passada, que é o transistor de efeito de campo, metal óxido semicondutor, o nosso MOSFET operando como chave, que a gente mostrou que operando como chave ele vai estar operando na região de triodo e de corte. E hoje a gente vai introduzir o conceito dessa tecnologia aqui, chamada CMOS, tá? Tecnologia CMOS, que significa o MOS complementar. Esse C aqui significa complementar, tá? Então é MOS complementar, tal como a gente escreve aqui, tá legal? Algumas características dessa tecnologia são justamente, como a gente vai estar vendo aqui nessa parte do nosso curso, a gente vai estar trabalhando com alguns circuitos digitais, que os circuitos digitais podem ser feitos exclusivamente com MOSFET, a baixa dissipação de potência, e essa tecnologia possui NMOS e PMOS, ou seja, para cada NMOS que eu uso, eu vou ter um PMOS que é justamente complementar, tá? Então o C é de complementar, por isso que é a tecnologia CMOS, de MOS complementar, como a gente diz aqui, tá legal? O primeiro circuito digital que a gente vai estar vendo aqui com a tecnologia CMOS é justamente a porta NOT, tá? Ou o inversor lógico, né? Que a gente chama, tá? Que a gente entra com o A e sai com o seu A barra, que é justamente o complemento, tá? E aí o que é que acontece? É como a gente mostrou, né, na aula passada, como era que os nossos MOSFETs, né, tanto tipo PMOS quanto NMOS, se comportavam a uma determinada entrada. Esse aqui é o seu circuito com a tecnologia CMOS, mais uma vez. Por que ele tem a tecnologia CMOS? Porque eu tenho um NMOS aqui e um PMOS complementando esse NMOS, tá? E esse circuito aqui forma justamente o nosso inversor lógico. E a gente vai ver, através da análise desse circuito aqui que a gente vai fazer, né? Vai fazer algumas verificações aqui desse circuito e vai verificar que a gente preenche essa tabela da verdade aqui, mostrando que a porta NOT vai fazer com que você, quando tem uma entrada com nível lógico baixo, você saia com a saída com nível lógico alto. Quando você tem nível lógico alto na entrada, na saída você tem nível lógico baixo. É isso que a porta NOT faz, ou seja, você entra com A e sai com a barra. Você entra com VI e sai com VI barra, ou nesse caso aqui com o seu V0, que vai ser o seu VI barra. Aí o que acontece? Perceba que eu desenhei aqui o circuito com a forma que a gente mostrou na aula passada, substituindo o nosso transistor, ou os nossos transistores, pela forminha como a gente mostrou como chaves, tá? Eu coloquei os 3 terminais aqui para mostrar que ele está operando aqui como uma chave, tá? Então, coloquei os 3 terminais aqui para a gente verificar se o transistor está operando como uma chave aberta ou como uma chave fechada, dado a entrada que você tem, tá legal? A primeira entrada que eu estou colocando aqui, é uma com nível lógico baixo. Estou colocando VI, que está aqui, com os gates conectados. A minha saída, nesse caso aqui, está entre os drenos dos meus 2 transistores. No meu PMOS, você tem aqui o VDD na fonte do PMOS e você tem o terra na fonte do seu NMOS. Tá legal? Aí, como o VI está conectado às 2 entradas, ou seja, aos 2 gates, eu estou colocando VI, que é nível lógico baixo, ou seja, 0 volt, e estou colocando 0 volt nos 2 gates. Tá legal? Aí o que é que acontece? Como o de cima é um PMOS e o de baixo é um NMOS, então como é que vai se comportar? Na aula passada, a gente viu o seguinte, que quando eu coloco um nível lógico baixo no meu PMOS, ou no gate do meu PMOS, ele vai se comportar como uma chave do tipo fechada. Então essa chave aqui vai estar fechada, ou seja, esse PMOS vai se comportar como uma chave fechada. E quando eu coloco o nível lógico baixo na entrada aqui do NMOS, ele vai se comportar como uma chave do tipo aberta. Tá legal? Então isso a gente mostrou na aula passada. Então se você ainda não viu essa aula, volta lá na aula passada, que você vai entender bem por que fica dessa forma aqui. Tá legal? Aí se você parar para observar, então quando eu entro com um nível lógico baixo, a minha saída, que está nos drenos dos 2 transistores, vai fazer com que o meu V0, que é esse terminal aqui, se conecte ao meu VDD. Tá legal? Então meu V0 vai ser igual ao meu VDD, que é o que eu tenho aqui. Mas aí quando eu coloco um nível lógico alto nas portas dos meus 2 transistores, o que é que vai acontecer? A gente viu na aula passada também, que quando eu coloco um nível lógico alto na entrada do PMOS, ele vai se comportar como uma chave aberta. E quando eu coloco um nível lógico alto na entrada do meu NMOS, ou seja, no gate do meu NMOS, ele vai se comportar como uma chave fechada. E aí nesse caso, se você parar para observar, o seu V0, ele vai se conectar ao seu 0 volt, ao seu terra. Aí vai ficar assim, Então a sua saída vai se conectar com 0, por isso que quando eu tenho a entrada VDD, eu tenho saída
0. Quando eu tenho entrada 0, eu tenho saída VDD, como é que eu observo aqui, tá legal? E aí, esse meu circuitinho, como a gente mostrou através dessas análises que a gente acabou de fazer, dessas verificações, esse circuitinho implementa a porta NOT para a gente, ou seja, isso aqui, tá? Entra VI, sai VI barra no lugar de V0, tá legal? Ou entra A e sai a barra. Então esse foi o primeiro exemplo que a gente vai fazer de função lógica com tecnologia CMOS. Nas próximas aulas a gente vai mostrar outras funções lógicas, outros circuitos digitais. Então espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você se importa, e assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai mostrar no feed de notícias recomendando essa aula para outras pessoas também. Tá legal? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para receber o vídeo novo toda vez que a gente colocar um vídeo novo no nosso canal. Tá? Então desejo bons estudos para você, fique bem e espero que esse vídeo ajude você nos seus estudos. Valeu, é nóis!